Isso foi algo que aconteceu há muito tempo, e muitos detalhes são um pouco confusos. Não é como se tivesse acontecido ontem. Eu vou tentar o meu melhor para adicionar detalhes mais pequenos que eu não me lembro completamente, com o jeito que eu me lembro melhor as coisas. Foi o último dia de escola. Eu estava na 4ª grade. A 4ª grade foi o último ano na nossa escola, onde os filhos tinham que ser pegados por seus pais. Os graus-grados eram permitidos para ir para casa sozinhos. Minha mãe sempre seria a pessoa que me pegaria. No último dia de escola, meu amigo Denis e eu tínhamos um plano de passeio para celebrar o último dia de escola. Denis não estava na minha classe esse ano, mas tínhamos sido amigos desde a infância. Ele estava em uma sala de desfilamento diferente de mim. Depois que a escola tinha terminado, nós, nos alinhamos e caminhávamos para a porta de saída no fim da sala, onde esperávamos por fora pela nossa professora, Mrs. Blue. Eu esperava para que o pai de Denis aparecesse da multidão de pais, se afastando dentro e fora do parque de parques ao lado das portas. Então, eu ouvi o meu nome. Tommy, Tommy. Eu olhei para o meu lado e vi um homem chorando para mim quando ele se aproximou. Ele se apresentou como o pai de Denis e disse que ele estava me pegando. Eu fui para Mrs. Blue e disse que estava sendo pegada. Ela perguntou onde ele estava, querida, e eu apontei para o pai de Denis que chorou para Mrs. Blue. A Mrs. Blue me desculpou e eu fui com o homem. Ele nos guiou pela multidão e era um falante muito rápido e agitado, como se ele falasse rápido e tivesse um pouco de estômago. Ele estava caminhando incrivelmente rápido. Era quase difícil manter-o com o meu bacalhau. Ele me explicou que o irmão dele, ou o pai de Denis, estava trabalhando mais tarde do que esperado, então ele estava me dirigindo de volta. Chegamos ao seu carro, que era um carro tipo Atibac escuro vermelho, de acordo com o que eu me lembro, e me demorou tanto para reconhecer o gigante elefante na sala. Onde estava o Denis? Por que não o escolhíamos também? O homem se virou para me olhar no assento de trás e disse que o Denis já estava em casa. Eu era tímido com pessoas que eu não conhecia, especialmente com adultos, e eu não era um para falar minha mente abertamente se eu estivesse confuso. Mas eu estava muito confuso. Isso estava fazendo menos e menos sentido. Toda a viagem, o homem continuava chorando, contando histórias de seus dias na escola, perguntando-me perguntas como qual esporte eu joguei, o que eu estava aprendendo na classe. Se eu tivesse que adivinhar, estávamos no carro por cerca de minutos, o que, honestamente, para nossa cidade, onde as casas estavam bem em cima das outras, foi um tempo. Minha casa era um passeio de minutos de distância da escola. Definitivamente estávamos em um local que eu não estava acostumado quando ele parou o carro em frente à casa dele. A casa dele parecia bem normal para mim, do que eu me lembro. Ele nos levou para dentro, fechou a porta e fechou atrás de nós. Estava realmente escuro dentro do lugar, e eu percebi o porquê. Todas as portas estavam fechadas. Quase parecia que estava o tempo da noite lá dentro, especialmente porque a única fonte de luz era uma lâmpada escura na corda do quarto. Ele então olhou para mim e sorriu. Eu disse, onde está o Denis? E ele começou a atuar realmente nervoso. Ele disse algo como, eu acho que ele está lá embaixo jogando jogos de vídeo. Me dê um segundo, espere aqui. Ele então desapareceu para um quarto próximo, e eu ouvi uma porta aberta e depois passos descendo para um quarto. Eu sei que meu coração já estava correndo. Eu sabia que estava em perigo. Eu fui para a porta para tentar abri-la quietamente, mas eu não conseguia. Ela tinha algum tipo de fechamento que deve ter precisado de uma chave. Eu realmente comecei a pânico agora. Ainda assim, eu provavelmente ainda tinha um pouco de esperança de que o Denis estivesse subindo aquelas escadas, mas eu sabia que as chances disso eram pequenas. Eu me arrependi de entrar naquela casa. Eu fiz a única coisa que eu pude pensar em fazer. Eu fui para a cozinha e encontrei um telefone encostado na parede. Eu peguei o recebente e liguei-o. A primeira coisa que eu disse quando eles responderam foi em um sorriso. Por favor, venha para essa casa, eu fui assaltado. Eles me ouviram, eles me reconheceram, mas eu não disse outra palavra. Eu escondi o telefone sob uma toalha no corredor da sala com ainda na linha. Eu me apressei para onde o homem me deixou já que eu já ouvi os pés dele vindo para cima. Então ele me chamou e disse venha para cá. O Denis está aqui.
Então houve uma pausa. Ele repetiu o meu nome e quando eu não respondi, ele subiu as escadas para olhar para mim. Ele me perguntou se eu estava bem. Eu me senti tão doente, e eu estava tão assustado. Eu odeio a minha própria forma de entrar nessa situação e não ser mais inteligente. Eu perguntei em uma voz muito assustada se eu podia sair. Eu me lembro da mudança no rosto dele. O sorriso amigável dele desapareceu quando ele percebeu que eu não estava mais caindo por isso. Ele caminhou perto de mim de forma gentil até que ele estava perto o suficiente para agarrar minha perna agressivamente e ele começou a me puxar para o bairro. Eu gritei e chorei, e ele gritou para mim: "Eu vou te deixar ir se você parar e se comportar." Então eu ouvi. Eu desci as escadas e a metade de baixo. A porta se fechou atrás de mim e eu ouvi que era fechado. Eu caminhei completamente as escadas para esse vazio, um bairro incompleto com uma telha concreta e uma única lâmina de apoio no meio da sala. Havia um brilho amarelo depressivo na sala de uma lâmina de luz exposta no chão. Se existisse um lugar que você imaginaria que as crianças foram assassinadas, esse seria o lugar. Eu ouvi seus pés pesados lá em cima. Você podia ouvir tudo nessa casa. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas eu ouvi ele caminhar por um tempo. Então ele veio para a porta do bairro, abriu, e ele me chamou para perguntar se eu estava com fome. Eu respondi que não. Eu não queria que ele entrasse na cozinha para ver o telefone que estava perdido. Ele fechou a porta e fechou de novo. Eu sentei lá embaixo, esperando, com meu coração em minha garganta, e então eu ouvi a porta rangindo 3 vezes de cima, seguido de sons de batimentos, que definitivamente eram os sons de policiais batendo na porta. Eu me desculparia por gritar até eu ouvir a porta frontal abrir, mas eu nunca ouvi os pés do homem se aproximando da porta. A porta continuava rangindo, e eu continuava ouvindo os batimentos. Isso continuou por algum tempo, até que eu ouvi um som de batimentos realmente alto, e então vários pés pesados e várias vozes gritando. Eu comecei a gritar por ajuda o mais alto que eu puder, no topo das escadas, batendo na porta. A porta estava fechada, e um policial do outro lado me pegou e me apressou para fora. Havia pelo menos 3 carros de policiais fora. Eu tinha que dizer tudo para os 2 policiais fora, enquanto esperávamos para meus pais aparecerem. O homem de dentro foi levado para fora, e para um carro de policiais e armadilhas, e foi a última vez que eu o vi. Quando meus pais chegaram na cena, minha mãe estava olhando para fora. Já havia tido uma cena inteira na escola, quando os policiais foram chamados, e o pai do Dennis percebeu o que aconteceu. Esse homem era um associado de trabalho do pai do Dennis. Quando ele aprendeu que o pai do Dennis iria pegar o Dennis e eu da escola no último dia, ele percebeu a oportunidade de fazer o que ele fez. Um filho de puta. Eu não sei como ele descobriu o que eu parecia. Quando eu me envelheci, eu nunca me perguntei por mais detalhes, porque eu tento não pensar sobre isso. Minha mãe foi para um consulamento comigo por meses depois desse incidente. Vamos dizer que meus pais não tinham palavras amáveis para a senhorita Blue. Não terrifica se eu sabia a pessoa que me pegou. Se eu não pensasse em chamar a polícia antes que ele basicamente me derrubasse nesse basemento, eu sei que eu estaria morto agora. Isso foi há anos. Esse homem pode estar fora de prisão, por tudo que eu sei. Era o ano de júnior de escola, e era o último dia da escola. Muitas pessoas cortaram a escola nesse dia, ou saíam cedo depois do período de almoço. Meus amigos e eu fomos alguns dos outros. Foi um dia sombrio. Um monte de gente da nossa classe originalmente planejava chegar à praia no último dia da escola, mas isso obviamente foi cancelado. Então o meu pequeno grupo de amigos decidiu fazer algo diferente. Havia uma escola abandonada na cidade que não tinha sido usada por uns anos. Havia planos de quebrá-la no fim do ano. Então, ainda querendo fazer algo divertido no último dia da escola, nós todos concordamos em entrar no edifício e ficar explorando. Não havia câmeras nesse antigo edifício, e em um dia quente, ninguém estaria fora de monitorar o lugar ou qualquer coisa. Então nós todos fomos depois do período de almoço. Nosso amigo Ed já tinha um carro e licença, então ele nos levou para a escola abandonada. A escola estava no meio de uma vizinhança, mas não nas ruas principais. Havia um parque de parques coberto por árvores e as paredes da escola em 2 lados diferentes. Era um lugar perfeito para parquejar e ir sem ser notado.
O lugar não estava planejado ou qualquer coisa, estava apenas fechado. O Ed tinha um batom de futebol em sua caixa que ele tirou para derrubar uma das janelas da escola. Eu estava honestamente tão nervoso que mesmo com o chover, uma das casas acima da ponte, o batom de futebol era ouvido. Nós todos assistimos e rimos nervosamente enquanto Ed jogava o batom na janela na frente do carro e depois de alguns bons golpes derrubando. Ele puxou os pedaços de vidro que estavam presos na janela com o batom e então ele nos levou para trás. Nós, um por um, subimos pela janela para a escola. Minha lógica era que a escola estava sendo derrubada de qualquer forma. O que é uma janela que foi quebrada? Nós todos estávamos dentro do prédio agora. A janela que subimos foi na verdade uma das janelas para uma sala de aula. Muita coisa ainda estava restante na sala, incluindo as mesas e algumas decorações nas paredes. Basado nas decorações, parece que nós estávamos em uma sala de graus ou graus-grau. Foi muito surreal estar dentro do que foi uma sala de aula ativa onde os pequenos iam aprender. Agora, nada além de um quarto frio, escuro e abandonado coletando madeira, esperando ser destruído. Os sons de chuva e luz fora também adicionaram a essa sensação surreal. Não havia luzes no prédio. Não havia nada. A energia para o lugar provavelmente foi quebrada completamente. Nós esperávamos isso, mas as luzes nossos telefones eram suficientes para entrar e ver. Mesmo sem elas, não estava completamente escuro lá dentro. Mesmo que fosse um dia escuro, alguma luz ainda estava aparecendo nas janelas e nas portas. Nós começamos a atravessar as escadas, indo de quarto a quarto. Cada sala de aula ainda estava cheia de mesas e cadeiras que não tinham sido sentadas há provavelmente um décimo. Nós todos estávamos na mesma sala de aula e houve um som que acalou o corredor e a sala de aula. Nós todos fomos silenciosos e desligamos as luzes por um momento. Depois de uma explosão de luz, nós acreditamos que provavelmente não havia nada. Então, nós continuamos. Nós só fomos de quarto a quarto, enquanto nossos sapatos esquentavam no chão. Escorregar não era realmente possível. Muitas coisas na escola estavam visivelmente secando. Você realmente podia ver que ninguém havia entrado lá há anos. Enquanto nos aproximávamos do corredor da sala, eu voltei para olhar para o outro lado. E na porta da sala de aula, parecia que havia algo esticando da sala de aula. Eu pedi aos meus amigos para olhar também. Talvez suas luzes pudessem ajudar a ver o que era. Quando todos nós estávamos apontando nossos telefones para a porta, qualquer coisa que nós estávamos vendo foi retirada para a sala de aula. Todos nós fomos silenciosos entre nós mesmos e começamos a correr pelo corredor. Nós paramos quando estávamos longe o suficiente. Parecia que nós estávamos na espalha de escola agora. Então nós ouvimos outro som, um eco da sala de aula. Parecia que nós não estávamos sozinhos. Mas quem poderia estar aqui? Foi a pergunta. O lugar estava fechado e todas as luzes do edifício estavam desligadas. O som nos assustou, pois estávamos entrando na primeira sala de aula que pudéssemos encontrar e fechando a porta. Era, de fato, uma sala de aula de escola. Nós estávamos preocupados de nos enganar, então esperávamos em silêncio com as luzes desligadas. A chuva ainda estava chegando forte e ainda havia chuva e incêndio cada segundos ou mais. De repente, a porta da sala de aula clicou aberta e alguém puxou-a, enquanto a porta cresceu para uma posição completamente aberta. Nós não vimos ninguém na porta, e a sala estava quase preta. Todos nós tentamos ficar quietos, e então, lentamente, algo apareceu pela porta. Era a forma de uma cabeça. Todos nós a vimos, e quando havia mais uma luz de luz, nós vimos o que era. Era, de fato, a cabeça de alguém olhando para a sala de aula diretamente para nós. Eu comecei a me desculpar para todos nós, dizendo que estávamos saindo. A pessoa na porta não se movimentou. Elas, sem movimento, e quase sem vida, apenas olhavam pela porta na sala de aula. Ed perguntou: "Você trabalha aqui?" Sem resposta. Ed tinha um momento muito claro. Ele me deu o batom, enquanto ele lutou para desligar uma das janelas para abri-la apenas o suficiente para cruzar. Ele cruzou primeiro, depois meus outros dois amigos, e eu fui o último. Antes de cruzar, eu olhei de novo para a cabeça da porta. Eu cruzei o mais rápido possível, com medo de ouvir a pessoa correr atrás de mim e pegar meus pés.
Quando eu saí, eu peguei meus amigos, que já estavam enviando o carro para o carro de Ed. Nós saímos de lá depressa e nunca olhamos de volta. O prédio foi quebrado depois desse ano, e desde então foi transformado em um parque. Nós nunca tivemos problemas para entrar. Até hoje, nós não temos ideia se isso foi algum tipo de trabalhador ou apenas alguma pessoa aleatória. De qualquer forma, foi um comportamento extremamente assustador por parte deles. Quando eu era novoso no colégio, eu tomei uma aula de química. Foi realmente difícil para mim. Os assentamentos foram arrumados em grupos de 4. Eu sentei em um assentamento no meio, do lado esquerdo até o fim. Perto de mim estava um cara chamado Zack. Ele era muito esquisito. Ele me deu uma vibe de moderador do Reddit. Para descrever sua aparência, ele era um pouco obeso, e ele tinha um cabelo muito feio, mas ele conhecia suas coisas em química. Eu acho que ele era bom na escola em geral. Nós começamos a falar de uma maneira bastante cordial quando ele notou que eu sujava na aula e eu perguntava para ele por ajuda. Ele começou a oferecer para fazer o meu trabalho em casa para mim, e ele até me deixou chutar dele nos testes. Eu nunca recebi nenhum tipo de vibe assustador do Zack, mas isso pode ter sido porque ele era muito esquisito para assustar em pessoa. Ele eventualmente pediu o meu número para que ele pudesse me enviar coisas relacionadas ao trabalho em casa. Obviamente, eu o deu. Ele estava me ajudando muito e não me deu nenhuma vibe assustadora. Ele só parecia um pouco reclusivo. Passando para o último dia da aula, e o Zack fez algo completamente inesperado. Ele me perguntou se eu queria ir em uma date com ele depois da aula. Eu não tinha nenhuma atração física ao Zack, e nossas personalidades eram completamente opostas. Mas ele me ajudou durante o semestre a manter um A, então eu tinha que deixá-lo super politamente. Eu menti e disse a ele que eu estava indo para Miami nos próximos meses e não estaria por aí. Ele respondeu diretamente: "O que acontece quando você voltar?" Eu senti que 2 semestres eram longos o suficiente de uma distância entre nós onde ele provavelmente perderia interesse. Então eu disse que sim, eu poderia estar por aí. Ou algo assim. Ele respondeu com uma voz realmente assustadora, como se ele estivesse olhando para a cabeça em resposta. Daqui até o fim da aula naquele dia, foi realmente esquisito para mim. Depois da aula, eu saí direto do meu carro e andei direto para casa. Eu era um caminhão, não um dormitório, então depois do último dia da aula terminar, foi isso. Foi terça-feira e meus outros amigos que foram para a mesma escola queriam sair naquela noite. Então a gente entrou na cidade naquela noite e em algum momento eu recebi um texto do Zack. Ele perguntou quando você iria para Miami. Eu contei aos meus amigos tudo sobre o Zack enquanto estávamos bêbados. Como ele me deu um A, mas agora ele queria uma date. Meus amigos brincavam que eu devia ir na date com ele para ser gentil. Eu brinquei sarcasticamente: sim, com certeza. Eu contei a mim mesmo que eu iria responder depois, mas eu estava bêbado e completamente esqueci. No próximo dia, eu acordei com 2 textos de segmento, um com perguntas e depois o próximo: você vai me ignorar agora que você não precisa de mim mais, certo? Então eu respondi: ei, me desculpe, eu estava pagando. Estou indo para Miami hoje. Ele respondeu quase instantaneamente dizendo: ok. Obviamente não havia uma viagem para Miami, mas ele não deveria ter achado isso. Depois daquela noite, minhas garotas e eu saímos de novo e enquanto saímos, eu recebi um texto assustador de Zack dizendo: eu pensei que você disse que iria para Miami esta noite. Eu quase desliguei minha bebida quando eu vi isso. Eu mostrei para as minhas garotas e elas estavam todas assustadas como eu estava. Eu respondi para o Zack: o que você quer dizer? E ele respondeu: nada, esqueça, eu só não gosto de mentirosos. Eu estava genuinamente assustado que eu estava sendo assustado. Eu olhei por todo o bar, mas ele não estava lá, pelo menos o quanto eu sabia. Então o que diabos? Eu simplesmente não respondi. Nesse ponto, eu nunca planejei responder a ele de novo. Não foi até tarde naquela noite, brevemente depois que eu cheguei em casa, como literalmente tirando minhas calças de dentro, que havia batidas na porta. Tinha que ser como da manhã. Eu disse: quem é? E era o Zack do outro lado. Ele disse: sou eu. Eu queria gritar. Eu estava em casa sozinho. Eu gritei pela porta para sair,
ou meu pai irá sair e bater na sua cabeça. Isso parecia funcionar, porque ele não bateu de novo. Eu testei todo mundo que eu conhecia sobre essa situação. Minha família, todos os meus amigos. Eu estava assustado. Alguns sugeriram chamar a polícia. Eu disse que iria para a mais próxima estação amanhã, mas amanhã nem chegou ainda, quando eu recebi um texto super longo, assustadormente estranho e assustador, de adivinha quem? Eu estava assustado quando peguei meu celular e li. Isso é o que ele disse. Estou sentindo muitas emoções agora, depois de ser usado por alguém por meses, e depois de mentir, e dor e raiva são duas delas. Eu pensei desde o começo do semestre na classe de química, que a nossa química estava no chão, sem exagerar. Eu devo dizer, eu estou machucado que você faria algo tão elaborado como uma viagem para Miami de 2 semanas, apenas para evitar sair comigo, até depois que eu me escondei por você todo o semestre e arrisquei minha própria posição acadêmica. Eu definitivamente percebi o jeito que você me olhou às vezes na classe, e não posso pretender que não existisse um sinal de interesse lá. Tudo o que eu estou pedindo neste ponto é para um namorado. É isso. Eu não estou pedindo sua mão em casamento, apesar de eu certamente seria um marido ideal para ter, se eu disser assim mesmo. Eu vou lhe dar o benefício da dúvida de que você precisava mais tempo para pensar sobre o prospecto de ir num namorado comigo. Eu sei o quanto eu tenho a oferecer, muito mais do que esses perdedores em todo o campo. Se você quiser, eu posso voltar para sua casa e conversarmos sobre isso em pessoa. Eu estou fazendo tudo isso apenas uma vez. Estou muito frustrado por sentir que eu perdi tanto este semestre por nada em retorno. O seu. Realmente, Zack. Eu enviei isso para todos. Eu não me importava que era da manhã. Eu liguei meu pai até que ele me pegou, e eu lhe disse o quão assustado eu estava. Depois que ele leu o texto, ele tomou a responsabilidade de enviar ao Zack um texto longo do seu próprio, e ele tentou lhe ligar, vezes, mas o Zack é claramente muito covarde para pegar aquele telefone. Eu também fui à estação de policiais no dia seguinte com o texto, dizendo que eu queria pressionar as cargas, e uma das pessoas trabalhando lá disse que o Zack seria contatado. O Zack nunca pegou nenhuma das chamadas das policiais que estavam tentando pegá-lo para entrar para perguntar, nem ele respondeu nenhuma de suas mensagens de texto. O Zack desapareceu completamente. Eu nunca o ouvi de novo. Entre a polícia contatá-lo e os textos e mensagens assustadores de meu pai, aquele perdedor de basemento provavelmente estava se fudendo. Infelizmente, eu nunca o vi de novo no campo, ou algo assim, mas eu posso dizer que eu sei o que é como lidar com um verdadeiro stalker. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada pelas sombras do desconhecido, explorando os recantos mais assombrosos do mundo do terror. Esperamos que vocês tenham desfrutado das histórias arrepiantes que compartilhamos aqui, e que cada conto tenha deixado uma marca indelével em suas mentes. Se você ainda não se inscreveu no canal Rota do Terror, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de amantes do terror. Ao se inscrever, você terá acesso a novos conteúdos assustadores todas as semanas, entregues diretamente à sua caixa de entrada. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para garantir que você nunca perca um novo vídeo ou conto de terror. Afinal, quem sabe que horrores podem estar esperando na próxima esquina? Ative o sininho agora e esteja pronto para enfrentar o desconhecido.